Mas o Elon Musk, ele, quando a União Europeia traz as modificações, as informações que eles precisam, os bloqueios de perfil, ele bloqueia. Quando a Justiça Brasileira pediu pelo bloqueio dos perfis, ele bloqueou também. Então, além de liberar conteúdo nazista e pedófilo, o que ele tá fazendo contra essa censura? Porque ele continua obedecendo estados e governos igual. Ele só tá fazendo a liberação de nazismo e pedofilia, inclusive com o Grok. Tanto que um monte... Do quê? Fala galera, vídeo novo começando. E antes, já vai deixando o seu like aí e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, valeu. Digital. Senta aí primeiro. E aí, prazer, tudo bom? Prazer, eu sou o Kelvin, igual a temperatura. Opa! Cara, antes de tudo, eu queria perguntar pra você, né? Desde que o Elon Musk, ele comprou o Twitter e se tornou X, além de liberar conteúdo nazista e pedófilo, o que ele fez mais, né, contra a censura? O Elon Musk é um defensor do free speech, né, que a gente fala, né? Da expressão, né? Da livre expressão. Então, basicamente é isso. Ele tentou meio despolitizar, de certa forma, se é que deu para fazer isso, talvez não tenha dado muito bem, o Twitter. E uma outra coisa, né? Desde que ele comprou o Twitter, é só prejuízo que ele toma ali. Saiu um monte de gente, saiu um monte de coisa. Então, esse bilionário não tem prejuízo, Sérgio. Ah, não? Não. Então tá bom. Não tem? Ele é bilionário. Fala com ele, cara. Fala com ele se não tem prejuízo. A empresa Twitter eu acredito que tem. Mas ele não ligou pra isso, cara. Porque ele é bilionário. Ele não vai ligar pra isso. Ele comprou o Twitter pra isso, pra deixar ali um lugar de livre expressão, cara. Virou uma rede social de neonazismo e pedofilia. Pô, caramba, eu tô lá no Twitter e não sou neonazista não, cara. Entendeu? Eu tô lá, posto minhas coisas lá. Vou falar, eu uso muito o Twitter. O Twitter, pra gente que é da ciência, ele é muito importante, cara. Por quê? Muitos pesquisadores postam coisa lá. Muitos pesquisadores pegam um artigo científico que uma revista te cobra $50 e coloca no Twitter de graça pra você pegar. Isso é neonazismo agora, cara? Não, isso é socialismo, eu adoro isso. Compartilhem o conhecimento, então gente. Então o Twitter é o quê? Então o Twitter é socialista. Não, pelo amor de Deus. O Twitter não é socialista. É por isso que eu tô falando, cara. O Twitter não é nada. O Twitter virou um lugar de livre expressão. Hoje o cientista pode pegar um artigo que uma Nature cobra $59 o artigo, ele põe ali de graça pra gente baixar. Que é muito bom. Tá, beleza, Sérgio. Bacana, eu gosto que a divulgação científica seja aberta pra todo mundo, mas não é sobre isso que o Twitter é. Em nenhum momento o Twitter se posiciona como um lugar de liberdade educacional e liberdade de informação. Ele se posiciona como o quê? O Twitter se posicionou como uma rede social diferente, o X, né? O X, porque o Twitter não existe mais. Descansa em paz, Twitter. Mas o Elon Musk, ele, quando a União Europeia traz as modificações, as informações que eles precisam, os bloqueios de perfil, ele bloqueia. Quando a Justiça Brasileira pediu pelo bloqueio dos perfis, ele bloqueou também. Então, além de liberar conteúdo nazista e pedófilo, o que ele tá fazendo contra essa censura? Porque ele continua obedecendo estados e governos igual. Ele só tá fazendo a liberação de nazismo e pedofilia, inclusive com o Grok. Tanto que um monte... Do quê? Do Grok. O que tem? O Grok é bem ruim, mas continua. Mas o Grok faz o quê? O Grok é uma inteligência artificial alimentada pela mesma empresa que o dono é o Elon Musk. Mas daí o que quer dizer isso? Então, se você tem um dono de uma empresa que tem um ideal, e aí eu sei que você quer separar o CPF e o CNPJ, mas quem tá lá no fim é o Elon Musk tomando as decisões e guiando a empresa. O ideal supremacista branco do Elon Musk é passado pra frente nas empresas que ele está. Tem isso não, cara. O Elon Musk ele não tem nenhum tipo de ideal. Ele não veio de uma família que ajudou no apartheid da África do Sul. Que apartheid? Que é isso, cara? Se você pesquisar o apartheid da África do Sul, procura pelo Elon Musk, pai do Elon Musk. O pai do Elon Musk, cara, o pai do Elon Musk espancava ele, meu amigo. Ele continua. Nunca disse que ele é uma pessoa boa. Nunca disse que ele é uma pessoa boa. O Elon Musk falou pra Forbes em 2014. Agora meu pai virou um assassino, por isso eu virei assassino também? Não, mas o que é isso, cara? O que é isso? Não é assim, olha só, cara. Sérgio, você é um cientista. Vamos usar dados aqui pra gente poder trabalhar nossas afirmações. Correto? O Elon Musk
trouxe para Forbes numa entrevista em 2014 que as pessoas perguntaram, né, o que ele fazia para poder lidar com o estresse, com os medos dele. Ele disse que nunca teve grandes medos e estresses na vida, porque ele vem de uma família muito boa, fora a parte do pai dele. Inclusive, na infância dele na África do Sul, o pai dele tinha um avião particular, o que já quebra toda a parte da meritocracia aqui, porque se você vem numa família que tem um avião particular, né, você não construiu nada do zero. Mas... Tem nada disso. Valeu. Vai lá. Voltei. Bora. Fale. Diga. Eu sou videomaker, para quem quiser acompanhar Henrique Aquaviva, eu fiz um documentário como as fake news eram a maior arma do nazismo. E elas ainda são recicladas. A propaganda nazista é reciclada pela extrema-direita infinitamente. O objetivo do Elon Musk ao comprar o X é dominar a narrativa, porque ela é mais importante do que armas. Claro, cara. Eu tenho certeza absoluta disso. Liberar. Não existe mais no X, ex-Twitter, a opção de você denunciar fake news. Notícias falsas, não tem mais checagem de fato. Qualquer inteligência artificial que bote o Sacani vendendo uma porcaria que é falsa, você não tem mais como denunciar isso. Mas aí vamos lá, nós vamos pôr checagem de fatos. Quem é que vai checar esses fatos? Uma agência de notícia, de preferência. Agência de notícia não, pera, uma coisa é narrativa. Então, narrativa é uma coisa. Checagem de fatos é uma coisa. Ela ali, ó, ela me convenceu que a ciência não é isenta. Show de bola. Sim. Agora, uma empresa de checagem de fatos... Não é uma empresa, seria um grupos de comunicações concorrentes checando o mesmo fato. Um grupo de comunicação, é isso que a imprensa não vai ser faz. isento? Não, pera. Isso que a imprensa faz. Grupos de comunicação checam fatos. E aí não vai ser isento? Na contagem da pandemia... Não vai ser isento? Nenhum deles é isento, por isso que eles têm que ser concorrentes. E aí, por isso que você tem que ter. Eu dou na mão de quem pra checar os fatos, cara? Tudo bem, você faz uma concorrência e coloca vários concorrentes checando o mesmo fato. E cada um dá a sua versão de checagem. E aí o público decide. Mas Aí o público decide. Aí eu vou na linha a agência ali, tal apura tal fato. Fato aconteceu? Aconteceu. Se isso é bom, se isso é ruim, isso é narrativa. Ninguém pode ser dono de narrativas. Mas você a acha verdade que dos fatos... as empresas vão checar os fatos, elas não vão acabar sendo donas de alguma narrativa? Não corre esse risco? Cada uma vai puxar pro seu lado, por isso que elas têm que ser concorrentes, tem que ter uma liberdade. Só que o Elon Musk é monopolista. Mas aí tem uma liberdade, ele tem o monopólio do discurso. Tá lá, cara. Mas ele comprou o Twitter para ter o monopólio do discurso. Como assim? Ele tem o monopólio do discurso. Eu abro o Twitter, é uma enxurrada de propaganda de extrema-direita. Cara, é só você... É uma enxurrada. E você denuncia, ela continua aparecendo pra você. Cara, pra mim não aparece nada. Eu uso o Twitter, cara, há muitos anos. Tudo. Sabe o que aparece pra mim só? De tudo. Foguete, geologia e coisas que eu sigo. Não aparece nada de pra mim aparece narrativa. Espontaneamente, até propaganda pro Israel. Que é isso, cara? Não tem isso. A outra coisa, como que ele comprou o Twitter? Com que dinheiro? Você não sabe? Não, eu não sei qual que é. Ele deu ações das empresas dele pra pegar crédito de um banco e pagar com lucro do Twitter. Ele não pôs um centavo do bolso dele pra comprar o Twitter. Mas ele é o sistema, ele é banqueiro. Ele usou, usou jogada financeira pra comprar o Twitter. Mas ele pra usou, dominar a narrativa. Mas peraí, ele fez uma jogada financeira. Porque ele é do sistema, sempre foi. Não concordo que ele seja do sistema, tudo bem. Mas ele usou a regra do sistema para comprar uma empresa. Sim, mas a liberdade de expressão que ele prega e que você defende é a mesma coisa que falar que não precisa de polícia na rua. Não, qualquer um vem, comete crime sem punição nenhuma. Não é assim. E é isso que acontece. E era isso que desde o nazismo se faz isso. Eu não sou igual monarcão, não. Tá. Eu acho que tem que ter liberdade de expressão, obviamente. Só que, obviamente, que esse negócio não pode ser uma coisa irrestrita. Exato. E aí, obviamente, que a gente tem as leis que tomam conta de tudo isso e tem que seguir essas regras e tal. Mas ele não segue. Eu colocar uma notícia ali... Não, agora, colocar uma notícia ali... E aí você falar pra mim que quem vai checar aquilo lá é uma agência de checagem que pode ser isenta, que pode ter narrativa. Aí, cara, aí não adiantou nada. Aí nós vamos ficar andando, correndo atrás do rabo. Entendeu? Vai chamar o Musk de quê? De capitalista bilionário. Não. Ó, vamos lá. Camarada Musk. Jamais.
Quem tá aqui pra cumprir o papel de lamber bota dele é você, eu não vou fazer isso. Não, tá, vai lá. Eu queria colocar a primeira coisa, na verdade, pra contrapor essa ideia de que com a compra do X pelo Musk a gente tá desenvolvendo a informação contra a censura. Porque se a gente vê um dado bem simples, que é a censura a partir de pedidos de governo autoritários, a partir do que virou o Twitter para o X, aumentou. Ou seja, os pedidos de censura pelos governos mais autoritários, como por exemplo da Índia, etc., aumentou. Por que aumentou? Porque na verdade ele está a serviço Porque ele tava liberando, cara. Ele tava a serviço dessa galera que na verdade quer censurar. Isso não surpreende, porque a gente tá dessa galera autoritária, desses governos autoritários. Não só, mas na verdade todos os governos autoritários aumentou, e isso é um dado colocado que pra mim deixa muito claro como na verdade não aumentou a liberdade de expressão, aumentou a censura. E acho que isso não surpreende quando a gente vê que é um cara que, como já colocaram aqui, aumentou a pornografia infantil por inteligência artificial no X, o que também não é uma outra surpresa, porque quando a gente vê o papel que ele cumpriu como ministro do Trump, foi de, como primeiros decretos, cortar vários programas de diversidade. Porque na cabeça dele, pessoas trans são o quê? Vírus woke na cabeça, né? Uma posição realmente muito científica, o que o Musk acha sobre as pessoas trans. Tanto que ele faz mudança genética para não ter filha, porque na verdade ele é o cara um misógino brutal, que inclusive tem uma treta histórica com a filha dele, que na verdade ele não consegue aceitar, que é uma mulher trans. Isso aí tem mesmo. E isso tem a ver com toda essa ideologia preconceituosa, que tem a ver com a censura que na verdade se acontece. Não concordo com ele também não. E isso se expressa no X, quando a gente vê justamente que esse autoritarismo, esse discurso de direita e esse racionalismo é o que está ditando o que os algoritmos vão mostrar para as pessoas e o que pode aparecer e o que não pode aparecer. Cara, tá bom. O X, cara, só apresentou saída de usuário até então. Como que você quer falar que o cara, se ele quisesse dominar a narrativa que você está falando, ele comprasse outra rede social e não o Twitter, cara? O Twitter ele não serve para informação, as pessoas não se informam ali pelo Twitter. Quanto que usam? Não tem nenhum instrumento político o Twitter, então. Eu acho que não. Eu acho que não é, cara. Eu acho que ele discorda, tanto político. Que ele deixou bem claro no X que se precisasse fazer mais golpes, como aconteceu em 2019 na Bolívia, porque é extremamente um instrumento político para colocar toda a ideologia mais reacionária ali. A gente tá falando de um programa que aumentou a pornografia infantil a partir do momento que ele começou a comprar. Foi só o X que aumentou? Facebook. A gente tá falando aqui do X. O Mark Zuckerberg, você gosta dele. Olha, eu vou de novo deixar claro que não deixa. Tô brincando com você agora. Tô brincando. Então. Tô brincando. Cara, eu entendi. O Lan, ele aumentou tudo isso, obviamente, porque ele quer tentar não colocar restrições. Uma hora ele vai ter que colocar. Porque ele tá vendo que o negócio tá fugindo do controle. Certo? Vai ter. Eu não concordo com isso aí, não. Você acha que eu concordo? Eu tenho 2 filhos, cara. Você acha que eu concordo de ter pornografia infantil e coisa e tal? Lógico que não. Entendeu? Ei, caramba. Vai lá. Você também, hein? Tem que falar camarada Musk. Vai lá. Bom, Sergião, primeiro eu só queria roubar um pouquinho e dizer que eu acho um pouco engraçado você chamar o homem mais rico do mundo de antissistema, né? E também dizer que ele se aliou ao Partido Conservador, né? Que são os republicanos. Então, assim, você falou que ele despolitizou o X, na verdade ele politizou para a ideologia dele, né? Porque se você colocar Free Palestine e se você colocar Viva Nicolas Ferreira, a gente não tem a noção do algoritmo, a gente não tem um segredo pra dizer se ele tá combatendo ou não a censura, Mas né? aí você pode ir lá escrever qualquer coisa, cara. Sim, então, e como você tá dizendo que ele combateu a censura? Sendo que, tipo assim... Não, combateu, você põe lá e escreve qualquer coisa lá no X, ué. Então, mas quando você coloca censura... Cara, o perigo disso é isso, acaba liberando tanto que aparece pornografia infantil, tudo isso lá. Ele vai ter que colocar uma restrição. Como que ele vai colocar essa restrição? É uma coisa que ele vai ter que ir atrás disso. Mas você entende que quando você coloca a palavra censura assim, é muito genérico, é muito aberto? Censura? Censura do quê? Porque qualquer coisa, o Kanye West colocava lá, pô, Elon Musk, você tá deixando eu postar neonazismo, obrigado, viu? Então você considera que isso é bom? Não. Que hora que eu falei que você... Eu acabei de falar, cara, eu vou repetir. Ele colocou... O Elon... É porque eu vou falar um negócio, vocês vão dar risada na minha cara, né, cara? Mas o Elon Musk é um cara, igual o lance da tecnocracia e tal, ele pensa na cabeça dele, de nerdola que ele é, entendeu? Que as pessoas vão usar aquilo ali para o bem, entendeu? Não, isso é ingenuidade, Sérgio. Sabia que vocês iam... Ingenuidade, Sérgio. Calma! Ô, Sérgio, me responde. Calma, cara, eu vou explicar, eu vou explicar. Eu vou colocar uma pergunta pra você. Que vocês iam dar risada. Como é que um cara que se beneficia do sistema vai ser contra o sistema? Cara, o negócio do sistema eu acabei de explicar.
Ele é contra o sistema porque ele quer colocar um outro sistema no lugar que não é democracia, que não é... Tudo bem, o cara ali falou, ele falou que não é, mas não é essa dicotomia também não. Mas ele não é o socialismo, não é o capitalismo, não é nada. Ele quer colocar um outro sistema, ele quer implementar a tecnocracia. Isso faz com que ele seja contra boa parte das coisas do sistema. Ponto, parágrafo. É o que tem hoje? Não é. Hoje a gente vive num sistema. Ele tem que usar esse sistema, igual todo mundo aqui usa. Entendeu? Nós usamos do sistema. Não da mesma forma. Não da mesma forma. Ou não, mas a gente usa. Trabalhadores e burguesia usam o sistema. Você não vai lá no Twitter e posta suas coisas? Eu vou lá e posto minhas coisas. Sim, mas mesmo sem seguir o Nicolas Ferreira, aparece sugestão dele. Agora, ele vai aparecer lá, aí é o algoritmo, cara, aí ele não é coisa dele. Agora é o seguinte, calma aí, cara, deixa eu chegar no meu ponto, cara. O lance é o seguinte, qualquer um pode ir postando o que foi e tal, não sei o quê. Aí você vem, o cara fala neonazismo, pô, tá lá, pornografia infantil. É bom isso? Lógico que não. Ele, uma hora, vai ter que pôr umas restrições ali. Obviamente, ele deve estar... Restrições ao quê? Aí ele vai procurar, por exemplo, esperamos, né, que eu tenho quase certeza absoluta pelos filhos que ele tem. Quase certeza absoluta, porque ele tem um filhinho lindíssimo, que é o Little X, entendeu? Que ele não quer... tem o nome de um Wi-Fi. Que ele não quer colocar pornografia infantil ali. Ele tem os gêmeozinhos lá que ele adora, que são filho dele também, que são menor de idade, que ele não quer deixar pornografia infantil ali. E você Ele vai ter que colocar uma restrição. Ele deve estar... Isso de colocar restrição vai muito contra o que ele pensa da liberdade de expressão. E você então, como que ele vai fazer isso aí? Então, você concorda que tirar pornografia infantil é uma censura boa? Ué. Então, Então, ele deveria estar operando no sentido de censurar o que é censurável. Eu acho que ele vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer isso, cara. Mesmo porque as IAs estão invadindo tudo que tá saindo do controle. Ele vai ter que colocar. Só que isso, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu falei que a fase vocês deram risada, isso vai muito contra o que ele pensa como mundo, entendeu? Ele vai ter que recuar e vai ter que meter algum tipo de restrição, algum tipo de censura ali, porque senão o negócio vai fugir do controle. Então, porque eu tenho certeza que ele não quer o Little X, o filhinho dele, vendo pornografia infantil no X, entendeu? Você pode falar o que você quiser do Elon Musk, eu ele acho não que é o o cara Elon Musk assim, nem permitiria os filhos dele ficarem mexendo nessas plataformas, porque eles sabem que o objetivo da plataforma é manter você online para você consumir. Sim, ou você comprar certas ideias. É isso aí. Então, uma vez que ele tá... Me sinto no programa da Oprah. Mas uma vez que ele vai lá e compra o X no momento anterior à eleição dos Estados Unidos, ele tá tomando uma decisão muito forte de, eu vou aqui, de alguma forma, influenciar no debate público, influenciar na opinião pública das pessoas. Então, ele vai direcionar a censura para onde ele quiser. Então, mas se fosse isso, se ele fosse esse cara aí... Mas ele comprou voto até pro Trump, né? Entregou dinheiro na rua pras pessoas. Ele entregou dinheiro pras pessoas na rua pra votar no Trump. Não. Outra coisa é o seguinte, cara, se ele fosse isso, ele chegava no X, tudo bem, o Musk é o quê? Nem concordo, acho que ele é o cara da tecnocracia mesmo. Mas tudo bem, ele é extrema-direita, quer falar que ele é isso? Então ele vai lá, ele é dono do X, certo? Ele vai lá e poda todo... ninguém mais vai falar nada aqui. Só essa galera, ele não fez isso, cara. Entendeu? Ele não fez isso. E ele não é a ideia dele, cara. Não é a ideia dele. Ele vai ter que Como é que você afirma que ele não fez isso, Sérgio? Tipo, a gente não tem acesso ao algoritmo. A gente não sabe quem que ele tá boicotando, quem que ele não tá. Postada, ué? Mas tem entregas diferentes, né? Valeu. Aí sim, deu a disputa, Vai lá. Sérgio, eu digo que o Elon Musk ele não se importa com a pornografia infantil. E eu provo isso. Não tô dizendo necessariamente sobre a censura que ele faz no X, mas porque ele é uma pessoa que pediu para comparecer às festas na ilha do Epstein. Ai, meu Deus, o quê? Você vai dizer que ele não sabia? O Elon Musk com todo o poder... Cara. Sabia, então você tá dizendo que ele sabia que havia orgias de pedofilia? Não foi porque não deixaram! O Elon Musk é tão bosta, mas tão bosta, que nem conseguiu entrar na festa de orgia de pedofilia. A festa que tinha sido criança sendo sacrificada, criança sendo estuprada. Ele não conseguiu entrar porque ele não conseguiu, mas ele queria, cara. Que até os caras viram que o Elon Musk era uma merda. Então vamos lá. Cara, e esse é o cara que você tá falando, meu Elon Musk. Não é só... Esse é o cara, o meu Elon Musk. Não é só ele. Vamos lá. Elon Musk. Não é só ele. Não é só ele, então tá certo. Tudo bem, se os outros fazem, não é só ele que pode queria. Pode estuprar criança, o Sérgio tá liberando. Todo mundo queria estar na ilha do Epstein. Todo mundo queria estar lá. Queria, pô?
Todo mundo queria estar lá. Eu não queria, não. Fale por você, fale por você. Todo Queria ir pra mundo Ilha do queria estar Epstein. lá. Cara, a última, não tem nada a ver com o tema aqui, mas a última foto que vazou aí é o Stephen Hawking, cara, com 2 meninas. Pois é, outro canalha que você apoia. Que é isso, cara? Fala que o Stephen Hawking É isso, canalha, outro cara. canalha. Se ele está fazendo parte de uma suruba com crianças, Não, entendeu? cara, Até não é quando? todo mundo que é lá que faz isso não, cara. Mas não sabia que estava acontecendo. Mas... Não, são todos bobinhos, coitado. Coitado do Elon Musk, dos multibilionários, dos Rockefellers, dos Rothschild, da família Soros. Coitados, Que são os isso, otários. Clube Bilderberg, todo coitadinho, não sabia que tava tendo Cara, criança sendo abusada. Caralho, mas e cara. daí, cara? Mas Como é que você consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir à noite falando que tu tá chamando de meu cara. Elon Musk, um cara desses, cara? Não, cara, mas não é isso, cara. Tu vê no podcast pra falar meu Elon Musk, o cara que tá na porra da lista do Epstein. Ele não tava, não. Muito pelo contrário, não. ele não Não, tá tava. na lista. Não vem falar isso. O Não, Elon não tá. Musk queria participar e o e-mail trocado é o seguinte: não chame esse cara que ele é chato pra caramba. Entendeu? Até eles Ele não vai sabem, vir aqui. até eles sabem. É isso que é o negócio. Ele Esse é um antissistema. Esse é um antissistema do Serjão. Cara, esse é um antissistema dele. ele cara, queria. Pastor Tupirani é 6 milhões de vezes mais antissistema do que o Elon Musk, cara. Qualquer um é mais antissistema do que um cara Ele desses. queria estar lá, cara, porque tava todo mundo lá. Todo mundo. Desde a parte científica, Stephen Hawking, acha normal isso? físicos e tal. Cara, eu não acho normal. Porém, você sabe Ele é o que meu, Elon o Musk. Epstein Porém, ele é era o meu. um dos maiores financiadores da ciência nos Estados Unidos. Era o Epstein, Sim. entendeu? Ele tinha sala na Universidade de Harvard, entendeu? Sim. Tá? Ele financiava congressos de física e ele queria todos os físicos lá junto com ele, tá? Ele queria tudo. Ele queria todos os atores, ele queria toda a galera da tecnologia e ele tinha este poder, cara. E esse é o Obviamente, sistema. Esse é o sistema. Cara, Entendeu? É Epstein. Esse é o sistema. São essas grandes famílias antiquíssimas que controlam o mundo há centenas de anos. aí você tem que tirar Entendeu? o Musk da parada Isso também. é o sistema. Então tira o Musk da Entendeu? parada. Isso é o Porque sistema. a família dele não é a família aí dos Rockefeller, sei lá das quantas você falou aí. Claro, então tem as- tira ele da parada. Tem as pessoas que são os Tire fantoches ele e da tem os que parada. mandam. Você acha que você vai Tire saber ele. o cara que realmente tem o Entendeu? controle de todas as coisas, ele vai botar a Tire cara e ele. falar, eu mando na porra Eu toda tenho Cara, tá de brincadeira. uma suspeita de quem é. Eu tenho uma suspeita de quem é. Eu tenho. Peter Thiel. Peter Thiel. Falei aqui, ó. Falei, ó. Eu falei, já que ele falou, já que ele comentou isso, o tempo vai acabar aqui, tudo bem? Sabe por que não é ele? O cara que tá por trás de tudo isso chama-se Peter Thiel, cara. Sabe por que ele é ele? Ele é um cara que não aparece, você quase não vê ele, e ele é o cara que comanda o Mark Zuckerberg, ele comanda o Elon Musk, boa parte das coisas comandadas por ele comanda o vice-presidente dos Estados Unidos. É esse cara tá por trás. E tu tá apoiando todos eles. Tá apoiando quem, cara? Todo o pessoal dele. Cara, meu amigo, cara, o Elon... Nem a Black Eyed, talvez o Peter Thiel esteja acima disso ainda. O Elon Musk, cara, ele, por conta de todo o trabalho das empresas, ele chegou...